Mistérios, lições de Números, o caminho de Israel até a Terra Prometida. Você sabia que o livro de Números da Bíblia esconde lições poderosas e mistérios que podem mudar a forma como vemos nossa fé? Hoje, vamos explorar alguns dos eventos mais intrigantes da jornada do povo de Israel. Mas, antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o que você verá neste vídeo vai te surpreender. E este é só o começo. O primeiro censo de Israel, Números 1 a 4. No início do livro de Números, Deus ordena a Moisés que realize um censo do povo de Israel, registrando os homens de 20 anos para cima, que estavam aptos para a guerra, Números 1 a 4. Esse censo era essencial para a organização da nação, tanto militar quanto socialmente, preparando-os para a conquista da Terra Prometida. O censo tinha diversas funções. Preparação militar. Como Israel estava prestes a enfrentar diversas nações hostis, era necessário saber quantos homens estavam aptos para a guerra. Organização do acampamento. Deus estabeleceu uma estrutura ordenada para o acampamento ao redor do tabernáculo, garantindo disciplina e ordem. Confirmação da promessa de Deus. O crescimento do povo de Israel, agora com mais de 600 mil homens, evidenciava o cumprimento da promessa feita a Abraão de que sua descendência seria numerosa. Gênesis 15, 5. Distribuição das terras. O censo também auxiliaria na futura divisão da terra de Canaã, baseada na população de cada tribo. Números 26, 52 a 56. O total de homens aptos para a guerra foi de 603.550, Números 1, 46, excluindo mulheres, crianças e idosos. A contagem foi feita tribo por tribo, exceto pelos levitas, que tinham uma função especial. Diferente das demais tribos, os levitas não foram contados no censo militar. Deus os separou para o serviço no tabernáculo, sendo responsáveis por cuidar e transportar os objetos sagrados. Eles foram organizados em 3 clãs, cada um com uma função específica. Os gersonitas, responsáveis pelas cortinas coberturas do tabernáculo. Os coatitas transportavam os objetos mais sagrados, como a Arca da Aliança e o altar de incenso. E os meraritas, responsáveis pelas estruturas do tabernáculo, como tábuas, colunas e bases. Somente os descendentes de Arão, dentro da tribo de Levi, podiam exercer o sacerdócio. Essa distinção reforçava a importância da adoração e da presença de Deus no meio do povo. O acampamento foi organizado de forma estratégica, Números 2, com o tabernáculo no centro, representando que Deus deveria ser o foco e a prioridade da nação. As tribos foram divididas em 4 grupos, cada um acampado ao redor do tabernáculo. Do lado leste, Judá, Issacar e Zebulon. Do lado sul, Ruben, Simeão e Gade. Do lado oeste, Efraim, Manassés e Benjamim. E do lado norte, Dan, Asser e Naftali. Os levitas acampavam ao redor do tabernáculo para protegê-lo e servi-lo. O censo não foi apenas um ato administrativo, mas uma declaração da identidade e propósito de Israel. Ele mostrou que Deus está no centro da vida do povo. O tabernáculo foi colocado no meio do acampamento, simbolizando sua presença constante. Cada pessoa tem um papel importante. Cada tribo tinha uma função específica na comunidade, demonstrando ordem e propósito divino. E a obediência é essencial. O sucesso de Israel dependia de seguir as orientações de Deus, tanto na organização quanto na vida espiritual. Esse primeiro censo preparou Israel para a jornada rumo a Canaã, demonstrando a soberania de Deus sobre seu povo e a necessidade de confiança e obediência a Ele. Leis e regulamentos, Números 5 a 10. Deus estabelece leis e regulamentos que garantiriam a pureza do povo, a santidade do sacerdócio e a ordem na adoração e no serviço religioso. Esses mandamentos asseguravam que Israel se mantivesse espiritualmente puro e obediente durante sua jornada pelo deserto. Deus ordenou que pessoas impuras fossem afastadas do acampamento para preservar a santidade da comunidade. Eram consideradas impuras, leprosos e pessoas com doenças contagiosas, pessoas que tiveram contato com cadáveres e aqueles com fluxos corporais impuros. O afastamento não era um castigo, mas uma medida de santidade e saúde pública, garantindo que Israel permanecesse puro diante de Deus. Caso um israelita cometesse um pecado contra outra pessoa, ele deveria confessar seu pecado, restituir o dano causado, pagando o valor original, mais 20% de compensação, e oferecer um sacrifício pelo pecado.
Isso enfatizava que a desobediência não afeta apenas o pecador e Deus, mas também a comunidade, reforçando a importância da justiça e responsabilidade social. Se um homem suspeitasse que sua esposa havia sido infiel, mas não tivesse provas, ele a levaria ao sacerdote para um ritual de teste. A mulher deveria beber uma água amarga misturada com pó do tabernáculo. Se fosse culpada, sofreria consequências físicas. Se fosse inocente, nada aconteceria. Esse ritual protegia as mulheres de falsas acusações, já que o julgamento era feito por Deus. Demonstra que Deus é o juiz final, e não apenas a palavra de um homem. E ressaltava a importância da fidelidade no casamento, preservando a santidade da família israelita. O voto de Nazireu era um compromisso especial, de dedicação total a Deus. Quem o fizesse deveria, primeiro, não cortar o cabelo, símbolo de consagração. Segundo, não beber vinho ou qualquer bebida fermentada, representava a separação do mundo. Terceiro, não tocar em cadáveres, evitava a impureza. O voto podia ser temporário ou para toda a vida, como Sansão, Samuel e João Batista. Ele expressava um desejo de maior santidade e compromisso com Deus. Deus instruiu Arão e seus filhos a abençoarem Israel com estas palavras: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 24 a 26. Essa bênção era um sinal do favor divino, assegurando proteção, graça e paz para o povo. Os levitas foram consagrados para servir no tabernáculo, no lugar dos primogênitos de Israel. O processo incluía: primeiro, purificação com água e sacrifícios; segundo, imposição de mãos pelo povo, transferindo-os ao serviço de Deus; terceiro, substituição dos primogênitos, simbolizando a redenção da nação. Essa cerimônia mostrava que os levitas eram separados para Deus e desempenhariam um papel vital no culto e na manutenção do tabernáculo. Deus ordenou que a Páscoa fosse celebrada anualmente, mesmo no deserto. Aqueles que estavam ritualmente impuros ou longe do acampamento poderiam celebrá-la no mês seguinte. Isso mostrava que a comunhão com Deus era acessível a todos e Deus valorizava a obediência e o desejo sincero de adorá-lo. Deus guiava Israel por meio de uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. O povo só se movia quando a nuvem se levantava. Isso simbolizava a presença constante de Deus, a necessidade de depender dele para a orientação. Obediência total. Israel não poderia agir por conta própria. A partida do Sinai e a rebelião do povo. Números 10 a 12. Os israelitas deixam o Monte Sinai após terem recebido as instruções de Deus sobre como organizar o acampamento e como se mover quando a nuvem da presença de Deus se levantasse. Eles são guiados por uma nuvem que indica quando devem parar e quando devem prosseguir. A ordem de Deus para o povo é clara e precisa, e eles seguem as instruções de Moisés. O capítulo também relata o uso das trombetas para convocar a assembleia, para alertar sobre o início da jornada ou para sinalizar a guerra. Logo após saírem do Monte Sinai, o povo começa a se queixar e murmurar. Eles se queixam das dificuldades da jornada, principalmente da falta de comida. Eles sentem saudades dos alimentos do Egito, como os peixes, os pepinos, as melancias, os alhos e as cebolas. Esse sentimento de nostalgia pela vida no Egito leva a uma insatisfação generalizada, demonstrando um desprezo pelas bênçãos que Deus havia lhes dado até então, como maná, que caía do céu como alimento. Deus, ao ouvir as murmurações do povo, fica irado e decide punir a nação. Ele envia fogo que consome algumas partes do acampamento, causando um grande sofrimento. Quando o povo se arrepende e pede a Moisés para interceder, ele ora a Deus e o fogo é apagado. Além disso, Moisés também se queixa diante de Deus, dizendo que ele não pode mais suportar a responsabilidade de liderar esse povo rebelde. Ele questiona como pode carregar tal fardo sozinho. Deus responde, dizendo a Moisés para escolher 70 anciãos do povo, aos quais ele concederá parte do espírito que estava sobre Moisés, para que eles pudessem ajudá-lo a liderar. Outra rebelião, desta vez dentro da própria família de Moisés. Miriam e Arão, irmãos de Moisés, começam a questionar sua autoridade e liderança, possivelmente por inveja, já que Moisés casou com uma mulher cusita, um casamento que poderia ser visto como fora dos padrões da época. Eles se perguntam por que Moisés se coloca como o único líder, sugerindo que Deus também falava com eles.
Deus responde a essa rebelião chamando Moisés, Arão e Miriam à tenda da congregação e, então, declara que Moisés era o mais fiel entre os profetas, e que Deus se comunicava diretamente com ele, de forma clara e não por visões ou enigmas, como fazia com os outros. Como punição, Miriam é afligida com lepra por 7 dias, ficando excluída do acampamento. Moisés, então, intercede por sua irmã, e Deus a cura após esse período. Os espias em Canaã e a rebelião do povo, Números 13 a 14. Deus ordena a Moisés que envie um grupo de 12 espias, um de cada tribo de Israel, para explorar a terra de Canaã, a terra prometida. A missão dos espias é examinar a terra, suas cidades, o tipo de povo que lá vive e as condições gerais. Eles devem retornar com um relatório sobre o que encontraram, para que o povo se prepare para a conquista. Os espias passam 40 dias em Canaã e, ao retornarem, trazem frutos da terra, como uvas, figos romãs, para mostrar a abundância da terra. Eles relatam que, de fato, a terra é rica e fértil, manando leite e mel, como Deus havia prometido. No entanto, 10 dos espias, liderados por homens como Caleb e Josué, fazem um relato negativo, dizendo que a terra é habitada por gigantes e que as cidades são fortificadas e poderosas. Eles descrevem os habitantes de Canaã como gigantes e se sentem como gafanhotos diante deles, incutindo medo no povo. O relato negativo dos 10 espias gera grande pânico entre o povo de Israel. O povo começa a murmurar contra Moisés e Arão, questionando por que saíram do Egito, se não era para morrer no deserto. Eles preferem voltar para o Egito e enfrentar os perigos da terra prometida. O temor toma conta de todos, e eles até pensam em escolher outro líder para guiá-los de volta ao Egito. Contudo, 2 espias, Josué e Caleb, se opõem a essa visão negativa. Eles tentam encorajar o povo, dizendo que a terra é boa e que Deus está com eles e certamente os ajudará a conquistar a terra. Mas a multidão ignora as palavras de Josué e Caleb e o pânico se espalha. O povo se recusa a confiar nas promessas de Deus e se revolta, desejando apedrejar Josué e Caleb. Diante dessa incredulidade e rebelião, Deus fica irado com o povo e ameaça destruí-los. Mas Moisés intercede em favor deles, pedindo que Deus não destrua a nação. Deus, então, decide que, por causa de sua falta de fé e rebelião, aquela geração de israelitas não entrará na terra prometida. A punição é a condenação de 40 anos no deserto, um ano para cada dia que os espias passaram explorando a terra. Deus também decreta que os 10 espias que trouxeram o relatório negativo morrerão de peste, enquanto Josué e Caleb, por sua fidelidade, serão os únicos a entrar na terra prometida da sua geração. O povo é então forçado a voltar a vagar pelo deserto, aguardando o falecimento dessa geração incrédula antes de poder entrar na terra. A rebelião descrita em Números 13 e 14 tem várias lições importantes. Falta de fé. Apesar de todas as maravilhas que Deus havia realizado para libertar Israel do Egito e cuidar deles no deserto, o povo demonstrou uma falta de fé em sua capacidade de conquistar a terra prometida. Consequências da incredulidade. A incredulidade do povo resulta em uma punição severa. 40 anos de errância no deserto, uma geração inteira morrendo sem ver a terra prometida. A fidelidade de Josué e Caleb. Apenas Josué e Caleb confiaram em Deus e acreditaram que ele poderia entregar-lhes a terra. Sua fé e coragem se destacam em um momento de grande desesperança, e Deus recompensa-os por sua fidelidade. A liderança de Moisés. Moisés também desempenha um papel crucial nesse episódio, intercedendo por seu povo e pedindo a Deus que tenha misericórdia de Israel, o que demonstra seu coração de pastor e líder. Em resumo, a missão dos espias em Canaã e a rebelião subsequente do povo são momentos decisivos na jornada de Israel. Esse episódio destaca os perigos da falta de fé e a importância de confiar nas promessas de Deus, mesmo quando desafios parecem insuperáveis. Está começando a entender o que está por trás dessa história. Cada capítulo do livro de Números nos revela segredos fascinantes sobre fé, liderança e obediência. Se você está se perguntando o que acontece a seguir, não saia agora. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e continue com a gente para desvendar ainda mais mistérios que vão te deixar com mais perguntas e respostas ao mesmo tempo. Leis e julgamentos, Números 15 a 19. Nos capítulos 15 a 19 de Números, são apresentadas várias leis e julgamentos dados por Deus a Israel, além de relatos sobre a purificação do povo e a rebelião de Corá, que desafiou a liderança de Moisés e Arão.
Esses capítulos tratam de questões de pureza, santidade, adoração e autoridade divina. Deus instrui Moisés sobre as ofertas que o povo deveria trazer ao Senhor quando entrasse na terra prometida. Deus estabelece regras detalhadas sobre como as ofertas de cereais, animais e bebidas deveriam ser feitas, dependendo das circunstâncias e da celebração. Uma das instruções mais notáveis desse capítulo é a ordem de oferecer sacrifícios adicionais junto com o pão e as bebidas, para cada oferta feita. Além disso, se alguém pecar por ignorância, ele deverá oferecer um sacrifício de expiação para se purificar. A oferta de sacrifícios para expiação e purificação era central para manter o relacionamento do povo com Deus, garantindo que a santidade fosse preservada. Deus também estabelece uma punição para quem violar essas leis, como uma forma de manter a ordem e a pureza. No entanto, o capítulo termina com um lembrete de que a observância dos mandamentos de Deus é essencial para o bem-estar de toda a comunidade. O capítulo 16 descreve a grande rebelião de Corá, Datã e Abirão, que desafiaram a autoridade de Moisés e Arão. Corá era um levita e Datã e Abirão eram da tribo de Ruben. Eles reuniram um grupo de 250 homens de renome entre os israelitas, se opuseram à liderança de Moisés e Arão, acusando-os de se elevar demais sobre a congregação do Senhor. Corá e seus seguidores questionaram a legitimidade da liderança de Moisés, afirmando que todos no acampamento eram santos, que Moisés e Arão não deveriam se colocar acima dos outros. Moisés, perplexo, se prostrou diante de Deus e, em seguida, anunciou um desafio para que Corá e seus seguidores oferecessem incenso diante de Deus no dia seguinte, juntamente com Moisés e Arão, para ver a quem Deus escolheria como seu líder. Na manhã seguinte, Corá e seus seguidores fizeram isso, mas Deus se manifestou com uma punição dramática. A terra se abriu e engoliu vivos Corá, Datã, Abirão e suas famílias, e um fogo consumiu 250 homens que haviam oferecido o incenso. Isso foi um claro sinal de que Deus não toleraria a desobediência e o desafio à sua autoridade. Embora a rebelião tenha sido sufocada de forma dramática, o povo continuou a murmurar contra Moisés e Arão, e Deus enviou uma praga que matou mais de 14.000 israelitas. Para afastar o mal, Moisés mandou que Arão oferecesse incenso, e isso impediu a propagação da praga. Esse evento destaca a gravidade de desafiar a autoridade divina e a necessidade de manter a ordem dada por Deus. Deus, para confirmar a autoridade de Arão como sumo sacerdote, ordena que Moisés peça aos líderes de cada tribo que tragam um bastão, bordão, com o nome da tribo escrita nele. Arão, como representante da tribo de Levi, também apresenta o seu bastão. Os bastões são colocados na tenda do encontro, e o Senhor faz com que o bordão de Arão floresça, produzindo amêndoas. Esse milagre foi um sinal visível de que Arão havia sido escolhido por Deus para o sacerdócio, e não os rebeldes que haviam desafiado a autoridade divina. O capítulo 18 trata das responsabilidades dos sacerdotes e levitas no serviço de Deus. Deus estabelece as funções específicas de Arão e seus filhos como sacerdotes, incluindo cuidado com o tabernáculo, a administração das ofertas e a mediação entre Deus e o povo. Os levitas, por sua vez, são responsáveis por servir os sacerdotes e ajudar nas tarefas relacionadas ao tabernáculo. Deus também ordena que o povo contribua com ofertas para sustentar os sacerdotes e levitas, pois eles não têm herança na terra como as outras tribos. Em troca, os sacerdotes e levitas devem garantir que as ofertas e sacrifícios sejam feitos corretamente, mantendo a santidade do culto. Este capítulo 19 trata da purificação cerimonial necessária para aqueles que ficavam impuros devido ao contato com um cadáver. A purificação era realizada através do sacrifício de uma vaca vermelha, que deveria ser queimada completamente, e as cinzas resultantes eram misturadas com água para purificar os israelitas. Esse ritual tinha grande importância na manutenção da pureza dentro da comunidade israelita, especialmente em um contexto onde a santidade era vista como essencial para a presença de Deus no meio do povo. Nos capítulos 15 a 19 de Números, as leis e julgamentos que são apresentados abordam temas essenciais para a vida religiosa e social dos israelitas, como a observância dos sacrifícios, a purificação do povo, a autoridade de Moisés e Arão, e as consequências da rebelião contra Deus. As instruções de Deus visam preservar a santidade e a pureza da comunidade, ao mesmo tempo em que estabelecem regras claras sobre liderança, adoração e relacionamentos entre o povo e Deus.
O episódio da rebelião de Corá é particularmente significativo, pois demonstra a seriedade de desafiar a liderança e a autoridade de Deus, e o milagre do bordão de Arão serve como uma confirmação divina da escolha de Arão para o sacerdócio. A lei da vaca vermelha, por sua vez, destaca a importância da pureza cerimonial para o acesso à presença de Deus. Esses capítulos ensinam que a obediência a Deus e o respeito pelas suas ordens são cruciais para a vida do povo de Israel, e que a desobediência e a rebelião têm consequências graves. A jornada pelo deserto, números 20 e 21. O capítulo começa com a morte de Miriam, irmã de Moisés e Arão, em Cádiz, no deserto de Zim. Miriam havia sido uma líder importante durante a saída do Egito e desempenhou um papel crucial no cântico de celebração após a travessia do Mar Vermelho, Êxodo 15. Sua morte é um marco significativo, pois ela foi uma das figuras fundadoras da comunidade israelita. Ela foi enterrada ali, e a morte dela causa grande tristeza no povo. Após a morte de Miriam, o povo de Israel continua a viajar pelo deserto, como em muitas outras ocasiões, enfrenta a falta de água. O povo começa a murmurar contra Moisés e Arão, dizendo que preferiam ter morrido no Egito do que estar no deserto sem água. Eles questionam a liderança de Moisés e o acusam de trazer sofrimento e morte para eles e seus rebanhos. Deus ordena a Moisés que fale a rocha diante da assembleia para que ela produza água. No entanto, Moisés, frustrado com o povo, em vez de falar com a rocha, feriu a rocha 2 vezes com seu bastão. A água então jorrou e saciou a sede do povo, mas, por sua desobediência e falta de confiança nas instruções de Deus, Moisés e Arão são advertidos. Deus diz a Moisés que, por não ter santificado o nome do Senhor diante do povo e não ter obedecido completamente a sua ordem, ele não entrará na terra prometida. Essa falha de Moisés, embora não tivesse sido uma grande transgressão, resultou em uma grave consequência. Ele não poderia liderar o povo até Canaã. Mais adiante, no capítulo 20, Deus instrui Moisés a levar Arão e seu filho Eleazar para o Monte Hor. Lá, Arão morre e é sucedido por seu filho Eleazar como sumo sacerdote de Israel. O povo lamenta profundamente a morte de Arão. Ele, assim como Miriam, foi uma figura central na liderança de Israel. Após a morte de Arão, o povo continua sua jornada e a rebelião do povo de Israel persiste. Eles começam a murmurar novamente contra Deus e Moisés, lamentando a falta de pão e água e expressando desagrado com o maná que Deus havia fornecido. Eles se queixam dizendo que preferiam estar no Egito, onde tinham mais variedade de alimentos, embora tivessem esquecido o sofrimento e a escravidão. Como resultado de sua rebeldia, Deus envia serpentes ardentes, provavelmente cobras venenosas, para atacar o povo. As serpentes mordem os israelitas e muitos morrem. Diante da dor e do sofrimento, o povo se arrepende e pede a Moisés que interceda por eles. Moisés ora a Deus, pedindo misericórdia. Deus então instrui Moisés a fazer uma serpente de bronze e colocá-la em um poste. Quem fosse mordido pelas serpentes deveria olhar para a serpente de bronze e seria curado. A serpente de bronze é um símbolo de cura e salvação, e muitos são curados ao obedecer a esse comando divino. Esse evento também tem um forte simbolismo, pois mais tarde, Jesus se referiria a ele como um tipo de sua própria crucificação, João 3, 14 e 15, em que todos se olhassem para ele, o levantado, seriam salvos. A morte de Miriam e Arão mostra o fim da geração que foi libertada do Egito e que liderou o povo durante os primeiros anos no deserto. A liderança de Moisés e Arão está chegando ao fim, e o povo se prepara para uma nova fase em sua jornada, sem esses líderes fundadores. O episódio de Moisés ferindo a rocha, em vez de falar com ela, revela que até mesmo os grandes líderes podem falhar. A punição de Moisés, não poder entrar na terra prometida, demonstra a seriedade de desobedecer a Deus, mesmo que seja em um momento de frustração. Esse evento também ensina sobre a necessidade de confiança plena em Deus de seguir suas instruções com precisão. A murmuração do povo contra Deus e a subsequente punição com as serpentes ardentes mostram que a desobediência e a ingratidão em relação a Deus têm consequências graves. No entanto, a provisão de uma serpente de bronze como meio de salvação revela a misericórdia de Deus e sua disposição em oferecer perdão e cura aos arrependidos. Esses eventos ressaltam tanto a paciência quanto a justiça de Deus, que, apesar da repetida rebeldia do povo, ainda oferece a chance de salvação e perdão. Balaque e Balaão
Números 22 a 24. O capítulo 22 começa com a narrativa de como o povo de Israel, após derrotar os amorreus, chega às planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na terra prometida. O rei de Moabe, Balaque, fica profundamente temeroso ao ver o grande número de israelitas e se sente ameaçado. Ele sabe que os israelitas são poderosos e temem ser derrotados por eles. Balaque decide então recorrer ao profeta Balaão, um homem conhecido por sua habilidade de abençoar e amaldiçoar, cuja palavra teria grande poder. Balaque envia mensageiros a Balaão, oferecendo-lhe uma grande recompensa se ele amaldiçoar Israel. Balaão, no entanto, consulta a Deus antes de tomar qualquer decisão. Deus responde dizendo que ele não deveria ir, pois Israel era um povo abençoado e ninguém poderia amaldiçoá-los. Portanto, Balaão recusa a oferta dos mensageiros. Mas Balaque não desiste. Ele envia novamente mensageiros, desta vez com uma oferta mais generosa, pedindo que Balaão venha e faça o que ele deseja. Deus, em sua soberania, permite que Balaão vá, mas adverte a obedecer estritamente a sua palavra, sem desviar-se. Então, Balaão parte para Moabe, mas durante a viagem ocorre um evento notável. Enquanto Balaão viajava para encontrar Balaque, Deus enviou um anjo para bloquear o caminho de sua jumenta. A jumenta, percebendo a presença do anjo, se desvia 3 vezes, e Balaão, irritado, bate nela. Mas, então, Deus abre a boca da jumenta e ela fala com Balaão, questionando por que ele a bate. Surpreendido, Balaão então vê o anjo de Deus, que está com uma espada na mão, pronto para matá-lo. O anjo explica que ele estava impedindo Balaão de seguir em um caminho de desobediência. Depois de ser repreendido, Balaão se arrepende e promete obedecer a Deus. Este episódio da jumenta fala de como Deus pode usar meios inusitados para guiar e corrigir seus servos, demonstrando também sua misericórdia e paciência com aqueles que, apesar de serem obstinados, ainda têm a oportunidade de se arrepender e seguir o caminho correto. Ao chegar a Moabe, Balaão se encontra com Balaque, o rei moabita, e os dois vão a um alto monte de vista privilegiada, de onde podem ver uma parte do acampamento de Israel. Balaque pede que Balaão amaldiçoe Israel ali, mas Balaão, depois de consultar Deus, diz que só pode falar as palavras que Deus lhe der. Ele então pronuncia a primeira bênção sobre Israel, declarando que Deus os considera um povo abençoado e que não há maldição que possa prevalecer contra eles. Balaque fica furioso, pois ele esperava uma maldição, mas em vez disso, houve uma bênção. Então, ele tenta novamente, levando Balaão a outro lugar, onde a visão de Israel é diferente, na esperança de que Balaão amaldiçoe o povo de novo. Mas novamente Balaão, ao consultar Deus, abençoa Israel. Ele reafirma que não pode amaldiçoar o povo que Deus abençoou, e que não há feitiçaria ou encantamento que possa prevalecer contra Israel. No capítulo 24, Balaque, frustrado, tenta uma última vez levar Balaão a um ponto mais alto, onde ele possa ver o povo de Israel de uma perspectiva diferente. No entanto, quando Balaão observa o povo, ele é tomado pelo Espírito de Deus. Em vez de amaldiçoar, ele profetiza novamente a bênção de Israel. Balaão declara que Israel é uma nação poderosa e abençoada, com um futuro glorioso. Ele profetiza que, embora outras nações tentem se opor a Israel, elas não terão sucesso. Ele também faz uma profecia messiânica, mencionando uma estrela que surgirá de Jacó, Israel, que é geralmente interpretada como uma referência ao futuro Messias. Depois disso, Balaão se retira de Moabe, deixando Balaque furioso e sem ter alcançado o que queria. A história termina com a declaração de que Balaão, apesar de sua capacidade profética, acabou indo embora para sua terra e morreu de maneira trágica mais tarde. No capítulo 31, é mencionado que ele foi morto pelos israelitas. O episódio de Balaque e Balaão contém várias lições profundas. A soberania de Deus. Mesmo quando os inimigos de Israel tentam amaldiçoá-los, Deus demonstra que ninguém pode resistir ao seu plano divino. Ele usou Balaão, um profeta, para pronunciar bênção sobre Israel, demonstrando que Deus está no controle de todas as circunstâncias. O poder das palavras. Embora Balaão fosse um profeta contratado para amaldiçoar Israel, suas palavras só podiam ser as que Deus permitia. Isso nos lembra do poder da palavra de Deus e de como, por mais que tentemos mudar os planos divinos, a vontade de Deus sempre prevalecerá. A fidelidade a Deus.
Mesmo diante de grandes recompensas e pressões, Balaão sabia que deveria seguir as instruções de Deus. No entanto, sua história também serve como advertência sobre a corrupção de suas intenções, pois, embora tenha obedecido a Deus, ele acabou se deixando levar pela ganância e pela tentativa de obter mais benefícios, como veremos em outros textos, Apocalipse 2, 14. A profecia messiânica. A profecia de Balaão sobre a estrela que surgiria de Jacó é vista como uma referência ao Messias, Jesus Cristo, que viria para trazer a salvação não apenas para Israel, mas para todas as nações. O pecado em Peor e a segunda geração, números 25 a 27. Este capítulo descreve um dos momentos mais graves de pecado de Israel no deserto, que ocorre em Peor, uma área nas planícies de Moabe, enquanto os israelitas ainda estão em viagem. O povo de Israel começa a se envolver com as mulheres moabitas em um ato de idolatria e imoralidade sexual. Participa dos festivais de Baal de Peor, um deus pagão adorado pelos moabitas. As mulheres moabitas incentivam os israelitas a se sacrificarem aos deuses pagãos e a praticar atos imorais. Esse pecado coletivo é uma grande transgressão contra a lei de Deus, que proibia qualquer forma de idolatria e corrupção moral. Deus se irou com Israel por sua infidelidade e por se desviar de sua aliança. Ele ordena que os líderes do povo sejam punidos, e uma praga se espalha rapidamente entre os israelitas, matando milhares. O pecado de idolatria e imoralidade não apenas desonra a Deus, mas também traz consequências diretas sobre o povo. No entanto, um ato de zelo pela santidade de Deus acontece quando Finés, filho do sacerdote Eleazar, vê um israelita e uma mulher midianita cometendo um ato imoral em público. Finés, em uma ação impulsiva, mas cheia de zelo pela santidade de Deus, mata ambos com uma lança, interrompendo a ação e trazendo fim à propagação do pecado. Deus, então, elogia Finés por sua ação, dizendo que ele acalmou sua ira contra os israelitas, e a praga é parada. A recompensa de Deus para Finés é uma aliança de paz com ele e seus descendentes, prometendo-lhe um sacerdócio eterno devido à sua atitude justa e zelosa. Como consequência dos pecados cometidos em Peor, Deus ordena que os israelitas vençam os midianitas, que haviam incitado o pecado, e destruem a sua idolatria. Esse comando resulta em uma guerra contra os midianitas, que mais tarde se tornará um foco de vingança para purificar Israel. Após o terrível episódio em Peor e a punição imposta por Deus, é realizada uma nova contagem do povo de Israel, conhecida como o censo da segunda geração. O propósito deste censo é contar os israelitas sobreviventes, uma vez que a geração original que saiu do Egito, devido à desobediência e pecado, não entraria na terra prometida. O censo registra os homens de cada tribo que são capazes de ir à guerra. Embora a geração anterior tenha falhado em obedecer a Deus e tenha sido punida, a nova geração que surge é mais comprometida com o Senhor e pronta para enfrentar os desafios de tomar a terra prometida. O censo também serve para o levantamento das heranças e a organização das tribos. Entre as tribos, há uma grande variação no número de pessoas, com algumas tribos crescendo significativamente, enquanto outras incorrem devido à punição divina. As tribos de Judá e Efraim são as mais numerosas, e a tribo de Ruben é a primeira a ser registrada. Um ponto importante no capítulo 26 é o caso das filhas de Zelofiade, que não tinham irmãos homens. Elas se apresentaram a Moisés e pediram que a herança de seu pai fosse passada para elas, já que ele não teve filhos homens. Deus, em uma decisão inovadora, aprova a transferência da herança para as filhas, permitindo-lhes ter direito à herança de seu pai. Isso marca um momento importante de justiça e equidade no Antigo Testamento, pois estabelece uma base para as mulheres também receberem herança. Este capítulo trata da transição de liderança de Moisés para Josué, que será o líder que conduzirá o povo na conquista da terra prometida. Moisés, embora tenha sido um líder fiel, foi informado por Deus de que ele não entraria na terra prometida por causa de sua desobediência, relatado anteriormente, quando ele feriu a rocha em vez de falar com ela. No entanto, Deus instruiu Moisés a designar Josué, filho de Num, como seu sucessor. Josué é escolhido para liderar o povo em sua jornada final para conquistar a terra. Moisés, reconhecendo a importância do papel de Josué, ora a Deus pedindo que ele levante um líder forte para Israel, que possa guiá-los com sabedoria e coragem. Deus responde afirmativamente e instrui Moisés a impor as mãos sobre Josué, transferindo-lhe a autoridade para liderar o povo. Josué é comissionado publicamente na presença do sacerdote Eleazar e do povo.
A nomeação de Josué, junto com a ordem de Moisés de não entrar na terra prometida, marca o fim do ministério de Moisés como líder de Israel. A transição de liderança é feita de maneira cuidadosa e respeitosa, garantindo que o povo tenha a continuidade necessária para a conquista da terra. Nos capítulos de 25 a 27 de Números, vemos a transição de uma geração que se perdeu no pecado para uma nova geração pronta para herdar a promessa de Deus. A história de Peor e a idolatria de Israel servem como um alerta sobre as consequências do pecado, mas também sobre a misericórdia e paciência de Deus, que, ao ver o arrependimento do povo, oferece perdão e restauração. A nova geração, que passa pelo censo, é preparada para entrar na terra prometida, com Josué sendo o líder escolhido para guiá-los. Deus, apesar da desobediência e falhas da geração anterior, continua a cumprir suas promessas, levantando uma nova geração de israelitas dispostos a seguir seus mandamentos. Isso aponta para a graça de Deus em dar novas oportunidades de mostrar sua fidelidade, mesmo quando o povo falha. O segundo censo e as instruções finais, números 26 a 36. Este capítulo apresenta o segundo censo dos israelitas, feito antes da entrada na terra prometida, para contar a nova geração de pessoas que sobreviveram ao deserto e que estarão prontas para lutar pela conquista de Canaã. O censo é realizado para estabelecer o número de homens aptos para a guerra, o que seria fundamental para a distribuição das terras de Canaã entre as tribos de Israel. Esse censo tem um caráter organizacional, pois prepara o povo para as batalhas que se seguirão. Além disso, ele serve para determinar as divisões das tribos e garantir que as heranças sejam corretamente distribuídas. Após o censo, vemos que algumas tribos cresceram em número, enquanto outras diminuíram devido à morte da geração anterior no deserto. Judá, por exemplo, é a tribo mais numerosa, refletindo sua prominência na liderança de Israel. O capítulo também inclui a contagem das tribos e as linhagens, incluindo detalhes sobre as famílias de cada tribo. Um importante desenvolvimento no censo é a inclusão das filhas de Zelofiade, que, como mencionei anteriormente, haviam reivindicado o direito à herança de seu pai, já que ele não tinha filhos homens. Deus aprova essa reivindicação, garantindo que as mulheres possam receber heranças, o que é uma inovação significativa no sistema jurídico de Israel. Este capítulo 27 inclui a designação de Josué como novo líder de Israel, que substituirá Moisés na condução do povo para a terra prometida. Deus instrui Moisés a subir ao Monte Abarim, de onde ele poderá ver a terra prometida, mas sem entrar nela, por causa de sua desobediência anterior. Moisés pede a Deus que escolha um líder que possa conduzir o povo depois dele, e Deus nomeia Josué, filho de Num. Josué é comissionado publicamente por Moisés, que impõe suas mãos sobre ele diante do povo e o sacerdote Eleazar. Esta ação simboliza a transferência da autoridade de Moisés para Josué. O capítulo também reforça as instruções dadas anteriormente sobre herança, abordando a questão do direito das mulheres à herança, especialmente no caso de uma família sem filhos homens. Isso reflete a preocupação de Deus com a justiça e com a distribuição equitativa das terras entre os israelitas. Estes capítulos 28 e 29 contêm instruções detalhadas sobre os sacrifícios diários e as festas religiosas que Israel deveria observar. As leis sobre os sacrifícios são reiteradas para garantir que o culto a Deus seja mantido corretamente, com ofertas diárias durante as festas anuais, como a Páscoa e a Festa das Semanas. No capítulo 30, são estabelecidas leis sobre os votos e promessas que os israelitas fazem a Deus. O capítulo trata especialmente da responsabilidade de homens e mulheres em relação aos votos, com regras que visam proteger as mulheres, especialmente as jovens e esposas, no caso de seus pais ou maridos anularam seus votos. As leis buscam garantir que os votos sejam cumpridos de acordo com a vontade de Deus de maneira justa. Após, Deus ordena a Moisés que vinde Israel contra os midianitas, que foram responsáveis pela tentação e pecado do povo em Peor. Israel vence os midianitas em batalha, e a vitória serve como um julgamento contra a idolatria e a imoralidade. Após a vitória, Moisés dá instruções sobre o que fazer com os despojos de guerra, como a divisão dos bens e a purificação das pessoas que participaram da batalha. Duas tribos, Ruben e Gade, pedem permissão para se estabelecer em terras do lado leste do Jordão, em Gileade, antes mesmo da conquista total de Canaã. Elas justificam seu pedido pela fertilidade das terras, mas prometem ajudar as outras tribos na conquista de Canaã.
Moisés aprova a proposta desde que eles cumpram sua parte na luta pela terra prometida para os outros israelitas. Este capítulo 33 fornece um relato detalhado das estações de viagem de Israel desde sua saída do Egito até as planícies de Moabe, onde estão agora, à beira da terra prometida. Cada parada é registrada, e o capítulo também descreve o comando de Deus de que as terras de Canaã devem ser tomadas em posse, com a destruição das nações idólatras que ali habitam. Deus dá instruções precisas sobre os limites da terra prometida e como a terra será dividida entre as tribos de Israel. A distribuição será feita por sorteio, e é estabelecido que Eleazar, o sumo sacerdote, e Josué, o líder militar, terão autoridade para supervisionar o processo de distribuição. Esse capítulo estabelece claramente os parâmetros de posse e as responsabilidades de cada tribo. Aqui, no capítulo 35, Deus dá instruções sobre a cidade de refúgio, onde alguém que tenha cometido um homicídio acidental possa se refugiar para evitar a vingança do parente da vítima. As cidades de refúgio são um mecanismo de justiça para garantir que as mortes acidentais não levem a um ciclo interminável de vingança. O capítulo também contém leis sobre o assassinato deliberado, que deveria ser punido com a morte, e sobre o procedimento para garantir justiça em casos de homicídio. No final do livro de Números, as filhas de Zelofiade, que haviam reivindicado o direito à herança de seu pai, questionam o que acontecerá com sua herança se elas se casarem com homens de outras tribos. Deus, por meio de Moisés, resolve que elas devem se casar com homens de sua própria tribo, para que a herança de seu pai continue dentro da tribo de Manassés. Isso reforça as leis sobre herança e a proteção da linha genealógica de cada tribo. E aí, o que você achou das lições de Números até aqui? A jornada do povo de Israel está longe de terminar e temos muito mais para explorar juntos. Deixe seu comentário, compartilhe sua opinião e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Fique ligado, porque as descobertas estão apenas começando. Nos vemos no próximo vídeo.